minutos aqui que ficou da gente organizando, arrumando. Isso eu corto lá no editor. Estresse. Dá pra Você editar. água pra mim? Sim. Normalmente eu sirvo água pra minha cigana. Vamos lá. Vamos. Olá, boa tarde. Prazer, meu nome é Valéria dos Anjos, eu sou astróloga terapeuta e essa live, eu comecei, né? Essa é a primeira série de lives que vai se chamar Do Caos ao Caminho. E qual que é o objetivo dessa série de lives? É mostrar que a gente vive um caos, né? Muitas vezes a gente se sente perdido, a gente sente que dá aquela confusão. Em mudança, normalmente a gente sente aquela confusão, aquela sensação de que, nossa, eu não sei para onde ir, não sei o meu caminho, não sei o que fazer. Então, é muito comum vivenciar isso nesse processo, né, de mudança, de se encontrar. Então, do caos ao caminho, a gente relatar, né? Eu estou aqui com o Paulo Yasumura, já vou apresentar ele para vocês, mas a gente vai relatar um pouquinho o que é esse caos e como ele pode te levar para o seu caminho. E eu, como astróloga, vou abrir aqui o mapa dele e vou olhar algumas configurações que vai, né, ter como fundo as coisas que ele for relatando. Então, agora eu vou apresentar o Paulo Yasumura. Ele, como eu coloquei, ele é filósofo, ele é formado em filosofia pela USP, né? Vou colocar seu currículo aí. Ah, sim. Então, formado em filosofia, ele é psicanalista, atualmente ele atende, né, como psicanalista, e ele é escritor também, ele escreveu um livro, deixa eu pegar o livro que está aqui, deixa eu mostrar para vocês esse livro. Ele lançou esse livro no ano passado, o livro Morra e Seja Aceito, Paulo Yasumura. Então, Fofo. Esse título já dá uma coisa assim, meu Deus, morra e seja aceito? Já é para causar esse choque, né? E então eu recomendo, se vocês quiserem, esse livro tem na Amazon, ainda está vendo na Amazon, né? Tem, então. Sim. Então, vamos... Paulo, fala um pouquinho aí, né? Do que eu te apresentei superficialmente, mas você não é só, né, escritor, filósofo, psicanalista, você carrega aí uma bagagem extensa, né, de vivências. Isso é o benefício de ser velho, né? Você viveu muita coisa, né? Então, mas... Será que as pessoas estão escutando a gente bem? Olha... depois a gente descobre. Isso que eu tinha pensado nisso, né? Mas eu acho que o microfone do Note tá pegando aí, né? Assim, então, mas, sei lá, você queria saber o que da minha trajetória, carreira? Eu vou falar, né, deixa eu iniciar, eu coloquei aqui, muitas pessoas vivem o caos na questão profissional. Então, muitas pessoas, elas iniciam ali uma carreira e é muito comum, gente, a partir de perto dos 30 anos, um pouco antes dos 30 anos, que a gente fala que é o retorno de Saturno, para quem estuda astrologia, quem conhece, a gente sentir aquela coisa de desencontro, de que eu não quero mais viver essa carreira, de que eu não quero mais viver essa profissão. Então, é muito comum, perto dos 30 anos, muitas pessoas mudarem de carreira, abandonarem, né, fazer a transição de carreira, né? Então, ela pode acontecer ali perto o incômodo é muito comum ali perto dos seus 28, 29, 30 anos. Então, é muito comum as pessoas começarem a iniciar esse movimento por volta dessa idade. E, então, essa live do Caos ao Caminho de hoje vai falar especificamente de carreira, de transição de carreira. O Paulo está há 10 anos, né, da transição de carreira que ele fez no passado, né? Vamos falar o que você atuava antes. Então vamos falar o que você atuava, o que você fazia antes,
Qual que era a sua profissão, né? Para a gente falar aqui um pouquinho para o pessoal. Sim. E eu vou abrindo aqui umas perguntas para ti. Tá. Assim, geralmente quando o pessoal me pergunta isso, eu falo, bom, eu fui militar, fui sargento aeronáutico por, sei lá, quase 10 anos, né? E assim, aí as pessoas me perguntam, mas por que sargento aeronáutica, né? Isso vem da minha cidade, né? Assim, tem uma escola de formação de sargentos lá, que centraliza, digamos assim, a formação do Brasil inteiro lá, né? E meu pai foi militar também, né? Assim, então eu já tinha todo esse histórico, passei minha infância numa vila militar lá de Guaratinguetá. Então tudo isso, vamos dizer assim, né? Você tá lá em Guará, você não tem grana, você tá passando perrengue, né? Então, aí você chega e pensa, bom, preciso fazer alguma coisa que dê dinheiro rápido, né? E na época estava fazendo direito, né? Eu tinha começado o curso de direito lá em Lorena. Também era aquela coisa meio sem rumo, né? Assim, eu não tinha certeza de nada, estava estudando para pré-vestibular, tinha feito um ensino médio bom, então assim, eu tinha uma base, mas não tinha muito rumo, assim, né? E daí, cansado de passar perrengue financeiro, né? Eu tomei essa decisão, né? Falei, bom, vou focar aqui nesse concurso, que era para sargento, que é um concurso lá. Isso eu acho engraçado, muito pessoal aqui de São Paulo não tem esse hábito, né, de pensar em concurso, muito mais em vestibular, né? Então, daí os 17, 18 anos, o pessoal já vai estudando, pensando numa carreira, numa faculdade. Outros lugares já é mais natural essa coisa, né, de fazer concurso, de virar concurseiro, que traz um retorno financeiro mais rápido, né? Assim, então, para quem está pensando em ganhar dinheiro, às vezes eu coloco isso, né, para as pessoas, por que você não tenta um concurso? Né? Assim, às vezes tem muito concurso nível médio, que dá um salário razoável, e você, digamos assim, o militar lá, né, o sargento vai ter um período de formação que é de 2 anos, né, que é um pouco extenso, mas tem outros concursos que são mais rápidos, assim, né? E daí, depois de ficar 2 anos lá em formação, vamos dizer, na minha formatura, eu virei sargento e pude escolher para onde ir, né? Assim, eu escolhi São Paulo por causa da filosofia aqui na USP, que na época eu já estava querendo fazer, né? Assim, já estava com essa meta. E aí você vai me perguntar, mas por que filosofia na USP, né? Isso eu acho que vem no desespero, né? Assim, você está lá numa escola militar, todo, né, internato, todo fudido, aquela rotina horrível. Então bate um desespero na pessoa, você começa a procurar ajuda, a pensar opções, e nesse caminho eu encontrei muito consolo e muita ajuda na filosofia, né? Eu era cristão também nessa época, então vivia na igreja e nessa carreira, nessa rotina militar, né? Então digamos assim, uma rotina pauleira, cansativa, desgastante. Então, acho que isso é uma dica que eu dou para os jovens, né? Assim, né? Se você quer descobrir a sua vocação, né, se joga no desespero, né? Assim, né? Vai para um lugar tenebroso que você vai descobrir rapidinho o que você quer fazer da vida, né? Deixa eu te perguntar, você já quis fazer filosofia mesmo quando você ainda era da igreja, quando você era evangélico? Esse curso você já queria fazer esse curso? Ou foi depois que você iniciou? Não, quando eu era evangélico, eu queria ser missionário, eu queria ser cristão, eu queria viajar pelo mundo falando de Jesus. Então, essa era a ideia, né? Depois que eu entrei para. Desculpa, deixa eu dar uma adendo aqui no mapa do Paulo. Essa questão de espiritualidade, essa questão de religião, de fé, é muito forte aqui nesse mapa. Por quê? Só contextualizando, tá? O Paulo ele tem o nó do sul, né? O nó do sul, para quem acredita em vidas passadas, ele fala do que a gente traz de bagagem. Ele tem o nó do sul em Sagitário. O Sagitário ele fala de religiões, ele fala de verdades, né? O Sagitário ele tem essa coisa de eu quero descobrir a verdade. E é muito comum quando a gente está ali no negativo, até um fanatismo desse lado
nó do sul em Sagitário. Então, a essência do Paulo, ela vem desse lugar de eu preciso achar uma verdade, eu preciso buscar uma verdade. Isso se conecta com a religião e posteriormente se conectou com a filosofia, que foi o curso que ele disse que entrou. Só dando um contexto aqui que também tem aqui nesse mapa. Tem mais coisa que a gente vai falando também. Mas assim, na minha adolescência, eu acho que bateu a crise, talvez, que na maioria das pessoas bate, sei lá, com 28 anos, né? Assim, mas para mim foi lá em, sei lá, acho que era 98, mais ou menos, né? Que quando eu saí do ensino fundamental, fui para o ensino médio. Nessa época de transição do fundamental para o ensino médio, que me bateu um monte de crise existencial, assim, violenta mesmo, né? E eu acho que nesse caminho encontrar o cristianismo foi bem legal, né? Assim, me deu uma espécie de renovação, assim, né? Para quem estava completamente sem rumo, né? Eu acho que o cristianismo me trouxe muitas respostas, me ajudou bastante. Então, assim, me deu um foco, né? A partir da minha adolescência no ensino médio, daí eu acho que eu levei mais a sério as coisas, né? Comecei a estudar bastante. Então, eu acho que foi bem enriquecedor, né? Claro que muito desgastante também, né? Mas eu acho que não me arrependo, adorei ter mergulhado, né, no cristianismo. Acho que foi uma boa época, assim, de aprendizado para mim, né? De ler a Bíblia, de conhecer mais ou menos, assim, a base da nossa cultura, né? Assim, na qual a gente está inserido, que é cristã, né? Então, eu acho que você conhecer essa base é muito importante para você sair desse lugar também, inclusive, né? Então, quando você quer fazer uma reestruturação da sua vida, da sua identidade, é legal você ter essa base, né, de cultural do nosso entorno, né, do que a gente está imerso, que eu acho que é uma cultura muito cristã, vamos dizer assim. Tá, então a gente está conhecendo um pouquinho, né, da história dele. A gente começou bem do começo, então, como ele relatou, ele foi para o militarismo, né? O mapa dele também fala dessa questão do militarismo. Como que a gente olha questões militares, questões tradicionais? Normalmente, essa questão tradicional tem muito. A gente fala muito de leão por conta dessa coisa tradicional. Nossa, mas Valéria, mas leão, não sei o quê. Mas assim, o Paulo tem uma curiosidade, que ele tem um sol de casa 12. O Sol de Casa 12, ele também fala de pessoas que podem viver em locais de restrição, né? Fala de aprisionamentos. E não sei se vocês sabem, mas quando uma pessoa vai para uma escola militar, ela passa por, né, aquele período de internato ali, que foi algo que te marcou bastante. Sim. E quando a gente fala também de militarismo, a gente tem um Marte muito forte. O Paulo, ele tem um Marte que ele está domiciliado no mapa, né? Mas é um Marte muito mais estrategista. E principalmente o militarismo, a gente também tem Capricórnio, que fala dessa coisa de hierarquia, de subir. Então, o regente desse nó do sul dele também está em Capricórnio, né? Que rege, fala, né? Então, no começo da vida, é muito comum a gente estar no nosso nó do sul, tá? Para depois a gente ir caminhando ali para o nó do norte. O nó do norte ele vai acontecer com o tempo. Então, a regência desse nó do sul dele está em Capricórnio, que também tem essa coisa do militarismo. Mas vamos dar sequência à questão da transição de carreira. Então, como ele falou, ele atuou ali durante quase 10 anos no militarismo, e assim, todo mundo, né, a cultura que a gente tem hoje você tá num emprego estável, você tá ali, né, garantido para o resto da vida, entre aspas, né, porque é isso que a gente pensa. Só se o Brasil, né, tudo der errado, que uma pessoa que está no... Um concursado, só se ele matar alguém, né? Uma coisa muito grave, assim, ele vai perder a posição dele. Então, ele tinha aquela questão da estabilidade, só que agora que a gente vai começar a falar da transição de fato mesmo, ali, quando ele saiu. Então, eu venho com uma pergunta, assim, como identificar que realmente foi a hora de mudar de carreira, né? Se não era só uma insatisfação que você estava vivendo, uma insatisfação passageira. Como que você identificou isso para falar assim, não, eu vou largar uma profissão aqui segura para ir para o novo ali? E você já tinha ideia do que você queria? Como que você começou esse processo, né? Como que começou isso?
Eu acho que desde o início, né? Assim, a escolha pelo militarismo não foi uma escolha para a vida inteira, né? Assim, foi uma escolha temporária para poder me dar uma base, né? Ou seja, quem não tem grana, né, tem que pensar nessas coisas também, né? Então, se você não é herdeiro, né, assim, você tem que pensar numa base para te financiar, digamos assim, né? Então, essa entrada de dinheiro eu acho muito importante, né? E muito paciente fala assim, mas eu tenho que pagar conta, papapá, pipipi. Mas o ponto é, olha, eu estava no militarismo, mas eu estava fazendo uma faculdade, né? Assim, então, tirava férias para fazer trabalho, né? Então, era uma vida dedicada a um pouco dos dois, assim, digamos assim, né? Então, saía do quartel, ia para a faculdade, dormia no estacionamento para poder puxar um fôlego, para poder assistir às aulas. Então, assim, é uma vida de múltiplas plataformas, assim, né? Então, hoje em dia eu falo para as pessoas, olha, você ter só uma meta, ou só um lugar, ou só um trabalho e ficar focado nisso exclusivamente, é uma espécie de sentença de morte, né? Você fala, olha, isso vai para você, né? Por quê? Porque você vai ficar desgastado, exausto, perdido, né? Então eu falo, sempre que você está fazendo algo para te financiar ou para te bancar, e é algo que você não ama fazer, né? Então você tem que ter junto com isso, paralelamente, rodando um projeto de vida que dialogue com o que você gosta, com o que você ama e por aí vai. Então, desde que eu entrei no militarismo, eu já tinha um plano de sair, né? Não estava ali nos meus planos continuar. Então, o período que eu fiquei lá foi coerente com isso. Então, quando eu me formei na faculdade, peguei meu diploma, ia vencer o meu período que eles chamam de engajamento, né? Assim, que seria um limite para você decidir a sua vida dentro do militarismo. Então, 9 anos para 10 anos você vai se estabilizar, eles chamam. Então, assim, a partir da estabilidade, as coisas mudam, né? O regime muda, enfim, né? Então, eu decidi aproveitar esse período vamos dizer, antes do engajamento, antes da estabilidade, inclusive para me financiar também, porque daí saindo da aeronáutica, você pega uma indenização e tudo mais, e isso que me patrocinou para essa segunda etapa, né, de transição. Então, já tinha todo um planejamento para fazer a transição mesmo, né? Então, eu acho que se você quer fazer uma transição, você tem que viver essa transição, né, já ir planejando ela. O Paulo já está falando aqui de um outro tópico que eu ia falar, que era a parte financeira, né? Que é uma das partes que mais seguram as pessoas numa vida, né? Porque assim, se a pessoa não tem dinheiro para se sustentar, como que ela vai pensar em sair, mudar? Então, ele já adiantou um pouco assim, que ele se preparou, né? No sentido de saindo, ele ia ter os recursos ali da aeronáutica. Que muita gente faz isso, né? Muita gente junta o dinheiro, ou às vezes consegue ali ser mandado embora quando está no CLT, e usa essa reserva para essa transição de carreira. Então, você já sabia que você saiu, tem mais história aí no meio, gente. Você saiu, você já sabia que você queria ir para a psicanálise? Como é que foi isso? Não, o que a você ideia... fez depois que você saiu? Você falou assim, não, saí, que eu sabia que esse caminho não era... Não, atender, eu acho que isso tem mais a ver com a ideia de vocação, né? Assim, não com a ideia de trabalho, né? Eu acho que são coisas diferentes. Tá, mas esse desconforto, você já sabia que você queria sair, mas você viveu conflito, desconforto para sair? Desconforto, como assim? Aquele desconforto interno, que muita gente tem aquele desconforto interno, assim, peraí, esse desconforto, essa insatisfação que eu estou vivendo hoje, por exemplo, você estava lá no militarismo, muitas pessoas estão ali no CLT, que é algo mais comum. Sim. Eu estou aqui no CLT, eu estou incomodada, assim, não aguento mais esse trabalho, queria fazer outra coisa. Como que a pessoa ela vai, na sua opinião, como que a pessoa ela vai saber que aquela insatisfação ela é uma fase, vai passar, ou como que ela vai saber que aquilo é um chamado realmente para a pessoa mudar de carreira? Então, é por isso que eu estou pensando em termos de vocação e trabalho, né? Assim, então, eu falo para a pessoa sempre pensar ou refletir sobre a vocação dela, né? O que ela gostaria do fundo da alma dela fazer, né? Assim, o que ela gosta de se envolver. Então, isso é um percurso de
descoberta, né? Não é algo simples, né? Assim, que você vai bater e vai falar, é isso, né, que eu quero fazer. Tem gente que acha que é assim, né? Que a pessoa um dia acorda e fala, você é psicanalista, né? Acho que foi assim comigo, né? Mas não foi, né? Eu quando saí da aeronáutica, não tinha essa clareza de, tipo, vou ser psicanalista, né? Assim, eu saí da aeronáutica e fui para um ano sabático, vamos dizer assim, né? Lá em Toronto, né? Assim, então eu peguei a grana da indenização e patrocinei esse ano sabático lá. E a partir daí eu instrumentalizei meu inglês, ou seja, que seria uma espécie de plano B, né? Para eu ganhar dinheiro, né, nessa nova etapa. Então eu acho que é legal isso também, né? Você ter. Fiz curso de bartender, fiz curso de professor de inglês lá em Toronto. Enfim, você vai criando opções, né, assim, para você ir se mantendo financeiramente, né? E durante essa época lá em Toronto, eu fui estudando já, né? Já fui lendo sobre psicanálise, já fui lendo Jung, já fui lendo Freud, Rudinesco e por aí vai. E fui vendo que, assim, pô, eu gostei, né? Assim, achei bem legal, né? Então, tem coisas que me capturam, cativam, interessam, e isso vai me atraindo e eu vou pesquisando. É isso que eu faço todo dia, assim, né? Todo dia eu estou pesquisando, estou lendo, estou descobrindo coisas, caminhos pelos quais eu quero me aperfeiçoar, me aprofundar. E aí, quem sabe, isso vira uma carreira, um trabalho. Ele que tocou em um ponto importante que eu ia falar aqui, que era essa questão de propósito e identidade, né? Como descobrir o que realmente faz sentido para mim e não apenas seguir o que parece mais lucrativo e seguro. Então, Paulo ele tocou nesse ponto do autoconhecimento, que, né, na minha opinião, você entender se de fato aquela crise que você está passando, né, aquele caos, ele é de fato um chamado para mudança ou se não, se é uma fase ali, alguma. Então, ele falou muito desse autoconhecimento, que eu acho que é um caminho importante, né, para quem está vivendo essa crise, vivendo essa questão. Nossa, não tenho como pagar um processo terapêutico. Livros. Para quem não gosta de ler, né, os livros são a melhor coisa que você vai direto na fonte ali, né? Mas quem não gosta de ler, hoje tem muitos vídeos gratuitos no YouTube, tem muita informação. Conteúdo é o que a gente mais tem, né? Inclusive, a gente está aqui falando, fazendo conteúdo, mas a gente está querendo trazer um pouco mais da experiência, né? Para que vocês possam entender como é que foi. Todo mundo passa por caos, tá, gente? Todo mundo passa por questões, todo mundo passa por aquele medo, aquela sensação de que nada vai dar certo. É algo extremamente comum. Então, são poucas pessoas que conseguem fazer, às vezes, uma transição suave. A maioria das pessoas passam por todas essas. É bem comum essa temática do caos. Mas então, esse processo de autoconhecimento, você fez muito mais a partir dos livros. Sim. Eu acho que eu tô vivo aqui hoje por causa dos livros, né? Assim, essa relação com os livros sempre foi antiga, né? Minha tia Tereza, né, irmã do meu pai, eu nem cheguei a conhecer ela direito, mas eu conheci ela através dos livros que ela deixou, né, na casa do meu avô japonês, né? E minha infância foi lendo esses livros e adolescência. Então, sempre tive essa conexão com os livros. E, gente, deixa eu fazer um adendo aqui, olhando o mapa, né? Como eu falei que eu ia falar um pouquinho do mapa. O mapa do Paulo, ele fala muito de tudo isso que ele está relatando, tá? A gente está falando dos livros, o Paulo, ele tem, apesar de ele ter um ascendente leão, ele tem uma casa 1 praticamente toda em virgem, né? Tá ali no final, o ascendente dele tá no final do signo de leão, então praticamente quase toda ela depois é no signo de virgem, além de ter uma grande faixa ali, né, do signo de Virgem, a gente tem um Mercúrio e uma Vênus. A Vênus é o fato que a gente gosta, né, coisas prazerosas. E o signo de Virgem, ele fala dessa coisa da leitura, né? Normalmente, quem tem Virgem forte no mapa gosta de ler, gosta dos estudos. É um signo que é regido por Mercúrio, né? Torcer pro Caio. Então,
Caio é nosso filho, que nasceu virginiano. Depois eu conto essa história. Então, e outro ponto importante que o Paulo tem, eu falei dos nodos, as minhas leituras normalmente é muito focada nos nodos. O Paulo leitou o nodo norte em Gêmeos, eu falei que o nodo dele é em Sagitário, consequentemente o nodo norte vai ser em Gêmeos, né? Porque o nodo ele fala de um eixo. Então, o Paulo nessa vida, ele vem para vivenciar essa questão geminiana, né? Você vê que ele falou de que ele fez várias coisas, bartender, professor de inglês. Então, ele traz como se fosse essa bagagem de ter experimentado, experienciado várias coisas, né? Então, o Gêmeos, ele tem essa questão de saber um pouco de tudo, mas não se aprofunda. Então, um pouco do que o Paulo ele vem fazer hoje é pegar toda essa bagagem que ele já tem, lembra do começo da vida, né? Que ele traz toda essa bagagem sagitariana e conseguir comunicar, porque Gêmeos ele fala de comunicação. Então, comunicar sobre tudo isso que ele aprendeu. Então, os Gêmeos tem essa coisa de eu vou espalhar o máximo de informação que eu conseguir. E para eu espalhar o máximo de informação que eu consigo, eu não posso falar, às vezes, de coisas muito profundas. Por isso que o Gêmeos tem essa coisa meio rasa, porque ele quer pegar uma maior área. Então, o Paulo vem nessa vida com essa missão de poder espalhar para o maior número de pessoas essa informação que ele traz com ele. Então, vamos continuar. Fazendo sentido? Ele já conhece o mapa dele. O Paulo também é astrólogo, gente. Mas olha, pessoa com nó do norte. Também teve uma fase aí que ele atendeu lendo mapas, né, Paulo? Olha, que plot twist, né? Tá, mas vamos lá. Nossa, Valéria, onde é que encaixa essa psicanálise aí, né? 10 anos na psicanálise. A gente vai chegar lá. Então, a gente falou um pouco desse desconforto, de como lidar com tudo isso, né? Você vai através dos livros. Você indica algum livro? Para a pessoa que está aí nesse processo de... Não sei se é uma fase ou se realmente eu quero mudar de profissão, mudar de carreira. Você indica algum conteúdo? Olha, eu geralmente indico livros que a gente chama de romance de formação, né? Que eu acho bem bacana, né? Que seriam livros que contam a história de um personagem principal desde a infância até a vida madura, a vida adulta, né? Digamos assim. Um dos primeiros que eu li foi o Capitães e os Reis, que é um romance de formação bem legal. E é bem pop, tá, gente? Assim, não tem nada de erudito, né? Assim, é um livro que parece um tijolo, mas é bem acessível para mim. Foi que nem uma novela, assim, adorei esse livro. Esse foi um dos primeiros apaixonamentos, assim, por livro, né? Então, a Taylor Cadwell é muito bacana, indico. Eles falam quais são os romances de formação clássicos, mas daí eu já não indico, né? Porque é uma leitura mais difícil, né? Mas Mas enfim, né? Tem, sei lá, tem David Copperfield, eu tô para ler esse livro, que é um romance de formação, mas tem Os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meister, que é do Goethe, que é o clássico, digamos, é o primeiro romance de formação. Mas tem vários, a gente vê que isso pegou e virou filme, né? Tem muitos filmes que têm essa pegada também. Então, vamos só recapitular um pouco para as pessoas acompanharem as fases, né? Então, primeiro ele foi para uma carreira, uma profissão que ele já sabia que ele queria sair. Ele se programou, digamos, financeiramente, né? Teve lá a reserva, o dinheiro que ele teria. Ele foi para um ano sabático, né? Ele se permitiu vivenciar esse ano sabático. Nesse ano sabático também, ele se habilitou em várias outras carreiras, né? Várias outras possibilidades de recursos ali que ele poderia ter. Então, bartender, professor de inglês, trabalhou em cozinha também, né? Então, ele teve várias profissões ali que pudessem gerar recursos para ele. E aí, depois de gerar tudo isso,
qual que foi depois de ter uma segunda ali, uma segunda, terceira fonte de renda, o que foi que você vivenciou depois disso? Como assim? Tá, você estava lá no Canadá, fez seu ano sabático, depois do ano sabático você tinha algumas outras profissões ali, como é que isso percorreu? Qual foi os próximos passos? Você já sabia que você queria ser psicanalista? Não? Você já tinha uma profissão? Quando eu voltei para o Brasil, como é que você descobriu isso? Já estava certo que eu queria fazer psicanálise, né? Então, eu cheguei aqui em 2015, já comecei a fazer. E como que você descobriu que você queria psicanálise? Isso foi, assim, tanto influência, né? Que tinha amigos que faziam psicanálise, né? E já falavam para mim, e falavam, pô, acho que você tem pegada, né? Assim, para entender, para analisar pessoas. Então, eu acho que, assim, quando é um tema de vocação, você já faz isso, né? Assim, que é o que a gente brinca, analista de Tinder, né? Assim, você vai colocando análise em tudo que tocando a sua vida, né? Assim, você vai ficar com uma pessoa, você começa a analisar a pessoa. Né? Assim, você tá na família, você começa a analisar a sua mãe, seu pai, sua irmã. Você vira uma espécie de analista selvagem, né? Que a gente fala, né? E no meio disso tudo, as pessoas vão notando que você tem uma vocação, né? Assim, e a partir daí você vai só formalizando, que é entrar num curso, né? Tem pacientes meus que estão perdidos ainda, né? E continuam perdidos. E geralmente, assim, que nem o seu caso, você quer ser uma terapeuta que é astróloga, que não tem essa necessidade de ter um paciente contínuo, né? Então eu falo, bom, aí é pensar numa formação mais específica. Né? Agora, eu quero virar um analista, quero atender pacientes em clínica, ou vai fazer psicologia ou psicanálise. No meu caso, como eu já tinha uma graduação em filosofia, para mim foi bem mais, eu achei bem mais direto ao ponto, né? Já que eu queria clinicar, né? Eu não queria ser um psicólogo com, enfim, né? Com esse know-how, com essa entrada, eu não queria virar psicólogo institucionalizado e tal, né? Então, para mim, eu queria analisar a clínica, então, para mim, eu acho que a psicanálise cumpriu o papel, é uma formação menor, de 3 anos, né? Então, assim, a minha decisão, quando eu voltei para o Brasil, já foi entrar numa escola de psicanálise, mas eu já gostava do tema, já lia sobre, enfim, né? Desde que eu estudo teologia, quando eu estudava teologia, quando eu era cristão, já era um tema interessante para mim, essa coisa de entender o ser humano, entender as relações. E a partir, né, desse retorno, eu só formalizei. Claro, pedi ajuda, né, gente? Eu acho que quem está nesse caminho de aberta de vocação tem que aprender a pedir ajuda. Você não vai dar conta de tudo sozinho, você vai ter crises, você vai ter dificuldades. Então, assim, ter um acompanhamento terapêutico é importante, ter pessoas que te apoiem, é muito importante, que te ajudem, né? Seja emocionalmente, ou financeiramente, ou espiritualmente, tudo isso é muito importante, né? Então eu falo, você precisa de um time de pessoas ao seu redor, né? Então eu acho que o mundo hoje é muito individualista e isso atrapalha essas transições, porque são períodos que justamente o indivíduo não vai dar conta, né? Assim, você vai ter dificuldades, vai ter perrengues, vai ter momentos de dúvida, que é o que a gente chama de noite escura da alma, né? Espiritualmente falando. Né? Então, assim, quem vai fazer uma transição de carreira e é herdeiro, beleza, né? Agora, se você não é, né, que era o meu caso, fala assim, bom, procura ajuda, pede ajuda, se aproxima de pessoas, de comunidades, tenta se conectar o máximo possível para que você tenha uma rede de apoio, né? E é igualzinho ter um filho, né? Assim, é uma coisa muito difícil, né? A transição de carreira vai levar aí uns 3 anos, né, no mínimo, né? Assim, para você se estabilizar e se encontrar nessa nova carreira. Nesses 3 anos você vai penar, né? Assim, vai ser bem então, já trazendo caos aí para as pessoas. Eu tive que dar uma olhada aqui. Peço desculpas. Mas, voltando às nossas perguntas. O Paulo já falou, né, que esse caos aí dura em torno de uns 3 anos, para você conseguir realmente uma estabilidade ali, você conseguir, de fato, né? E a capacitação,
Como saber se eu já tenho habilidades necessárias ou se eu preciso estudar mais antes de me lançar? Então, essa é uma dúvida das pessoas. As pessoas têm uma dificuldade de se sentir pronto. Nossa, tá bom, eu já sei o que eu quero, eu já sei que de fato eu quero mudar de carreira, eu quero ir para um outro caminho. Como eu vou saber se eu estou pronto para de fato iniciar essa nova carreira? Essa coisa de estar pronto, eu acho que bate principalmente quando você vai começar a atender, né? Assim, então a pessoa ela fica eternamente se sentindo incapaz, né? Que nem a pessoa que, sei lá, vai fazer um curso de cabeleireiro, né? Quando que você vai começar a cortar cabelo, ter o seu salão? Então a pessoa fica insegura, né? Tipo, o que vai acontecer, né? Principalmente quando você precisa fazer um investimento inicial, né? Antigamente você precisava ter uma sala, né, para atender, então era bem complexo isso aí, né? Então você tinha que pagar quase para atender, né? Assim, né? Então, eu acho que essa transição é mais complicada, né? Assim, eu acho que estudar e fazer a formação, eu acho que isso é tudo bacana, né? Assim, né? Você vai lendo, vai descobrindo, vai. Agora, na hora de ir pro vamos ver, né? Assim, de começar a trabalhar com a coisa que você está. Se sentir pronto, né? Que é a dificuldade de muita gente, inclusive foi uma das minhas dificuldades, que eu demorei muito para me sentir pronta. Então, assim, e o que eu falo para as pessoas nesse sentido? Eu falo, olha, não espera você estar pleno, né? Não vai acontecer. Você precisa andar de forma insegura, né? Então, conseguir romper, né, essa insegurança e entrar em movimento, né, tomar atitudes, decisões, eu acho muito importante. Então, tem gente que acha que você tem que decidir tomar atitude só quando você tem certeza, que é mentira, né? Isso nunca vai acontecer. Sempre vai estar inseguro no início, né? Isso é bem normal, né? Assim, né? É uma coisa do leonino, eu acho, né? O leonino acho que é um dos signos mais inseguros, porque ele está num limiar de transformação que eu acho que simboliza o início do terceiro, do segundo ciclo ali, né? De 4 signos, vamos dizer assim, né? Então eu poderia dividir a vida em 3 fases, eu gosto de fazer isso, né? Assim, a primeira seria a fase mais familiar, né? Ou seja, a criança está se desenvolvendo, se nutrindo e está recebendo influência direta dos pais. Então ela não tem muita escolha, né? Assim, ela precisa lidar com isso e pronto, acabou, né? Assim, não tem um pai reserva, uma mãe plano B, né? Agora, a partir do momento que a gente vai para a adolescência, a gente começa já a ter uma vida externa à família. E aí começam a surgir as questões de carreira, de trabalho, de namoro, né, que seria mais a fase do indivíduo, né? Assim, de estabelecer a personalidade individual da pessoa. É por isso que Leão fala do individualismo, né? Do indivíduo. Então, eu acho que o leonino tem essa insegurança muito profunda, né? Que é, quem sou eu? Né? Será que eu vou dar conta disso que eu quero? Né? Como descobrir isso que eu quero se eu não sei direito o que eu quero? Né? Então, acho que o leonino ele é um símbolo dessa nova coisa, assim, né? De uma coisa nova, de uma transformação que ainda não está estabelecida, né? Quando a gente diz assim, né? O velho ainda não morreu, né? E o novo está aqui querendo se descobrir, se achar, né? E esse momento intermediário ele é muito inseguro, muito complicado. Então eu acho que a gente precisa aprender a andar mesmo na insegurança. E uma coisa, você puxou o assunto de leão, vamos falar um pouco do leão aqui no mapa do Paulo, que é um signo que é o sol dele, né? Ele tem um sol e um ascendente leão, que é um signo bastante importante nesse mapa. E é muito interessante, ele falou nessa questão da insegurança do leonino, essa questão. O leão, ele é o signo que ele vem falar de identidade, do eu, da minha identidade de fato, né? E o leão, ele tem essa questão de autoestima. É muito forte essa questão da autoestima. Então, a gente acha, leão se acha, leão, no ponto negativo, né? Leão se acha, leão é convencido, esse arquétipo do signo de leão. Mas isso vem dessa sombra, dessa insegurança, né? Então, o leão, ele vem iluminar, ele vem se sentir autoconfiante, ele vem ter essa autoestima. E o Paulo, ele tem o sol de leão. Quando a gente tem o sol, gente, a nossa carreira, ela não tem como você ignorar o sol na sua carreira, tá bom? Se você quer ter destaque, se você quer ser visto, porque o sol, ele ilumina, né? Ele traz consciência. Então, se você tá com questão de carreira, tá com dúvida,
uma das coisas mais simples é olhar para o seu sol, que é o signo que você sabe ali pela sua data de nascimento. Então, quando a gente se alinha ao nosso sol, você vai conseguir ter brilho, você vai conseguir ser visto, né? Porque o sol, ele é visto. E o Paulo, ele vem com uma característica de um sol de casa 12. Então, é como se o sol dele ilumina o inconsciente, que a casa 12, ele fala desse lugar, né? Que ele está ali antes do ascendente, que é como se fosse, peraí, o inconsciente. Como é que eu ilumino o inconsciente? Como é que eu ilumino aquilo que eu não sei o que é, né? Então, ele ter se virado psicanalista tem muito essa relação da casa 12, porque a psicanálise, ela tem esse objetivo de acessar questões que estão no seu inconsciente. E a parte do leão fala muito de identidade. Então, o Paulo, ele atende muitos clientes, muitos pacientes também com essas demandas, né? De identidade, de autoestima, de valor próprio. É uma demanda que você se trabalhou e, consequentemente, hoje você ajuda outras pessoas nessa demanda, não é isso? Então, o seu mapa também, o mapa da gente fala onde você vem brilhar. Então, o Paulo vem brilhar de casa 12, o sol dele vem brilhar na casa 12. Nossa, Valéria, mas como é que o sol brilha na casa 12? Como é que o sol... É um pouco desafiador, né? Porque a casa 12 é um lugar que... É um lugar ali meio insalubre. Insalubre no sentido de... Eu não sei, é meio névoa, né? A casa 12, ela tem uma referência um pouco ao signo de peixes, a Netuno, a essa coisa assim de, peraí, eu não sei muito bem o que tem aqui, eu preciso confiar no invisível, eu preciso não ver. Também tem uma referência à espiritualidade, né? Então, o Paulo vem ali, de um nó do sul, lembra que eu falei? Em Sagitário, casa 9, e aí ele sai de uma religião para hoje em dia se conectar com algo muito maior, com a espiritualidade, né? A gente não falou um pouco disso, mas o Paulo tem essa vertente da espiritualidade, o Morra e Seja Aceito, ele traz um pouquinho disso, né? Dessa questão, Sim, né? De espiritualidade. Então, foi esse caminho ali dele se alinhar. Vamos, para não ficar muito extensa ali, a gente já está 50 minutos, deixa eu só concluir mais algumas perguntas. Com qualquer a idade para a pessoa fazer transição de carreira, você acha que existe um tempo certo para mudar de carreira? A pessoa pode começar do zero a qualquer idade? Como é que é isso? O que você pensa? assim, esse é um tema delicado, né? Assim, mas no geral, né? Assim, dentro da minha proposta, né? Eu tendo a conversar com os pacientes o seguinte: olha, que é aquilo, né? Às vezes a pessoa quer ganhar dinheiro, por exemplo, né? Então, quando a pessoa vem com essas demandas, né? Eu já falo, isso não é uma demanda de identidade, né? É uma demanda de desespero, né? Assim, né? A pessoa quer se enquadrar, né? Que é a esfera familiar, que é a número 1 que eu falei, né? Então, quando você chega na clínica com as demandas da sua vida familiar, né? Isso quer dizer que o infantil ainda não foi esgotado, né? Então, eu falo, olha, a gente precisa esgotar o infantil para que a nova etapa surja, né? Assim, então, poder sair do ninho, né? Então, quando a gente vê muito adulto, né, com essas demandas do infantil, ou seja, quero alguém que faça tudo para mim, eu quero alguém que cuide de mim, eu quero alguém que esteja ao meu lado, senão eu vou morrer, sabe, essas coisas. Então, toda demanda de relação abusiva são demandas do infantil que foram trazidas para a vida adulta, né? Como sair de uma relação abusiva? Eu falo, olha, não tem receita de bolo, né, para sair de uma relação abusiva. Por quê? Porque ela fala do seu estado psíquico. Se você ainda está nessa, vamos dizer, instância emocional infantilizada, você vai cair em todas as relações vão ser abusivas, né? Assim, né? Por quê? Porque você está infantilizado, você vai se colocar de forma dependente dentro das relações, seja no trabalho, seja na relação amorosa, seja nas amizades, né? Então, tudo isso vai te afetando negativamente. Ou seja, eu acho que a crise que te traz a carreira é a crise de maturidade, a crise que vai te emancipar da fase infantil para a vida adulta, vamos dizer assim, né? Então, para você que está, sei lá, com 30 anos perdido ainda, eu acho que você tem que se haver com isso, né? Assim, é tempo, né? Tô com 40 anos, tô perdido ainda. Vai
vai lidar com isso. Né? Esse é um ótimo ponto que você trouxe. Um dia a gente volta para falar sobre maturidade, porque hoje eu acho que é uma das crises que a gente está vivendo aí, né? A questão do amadurecer. A gente vive tanto essa proposta onde o coletivo está levando a gente, não coletivo, né? Mas a gente vê que a indústria, o comércio, o capitalismo em si, ele leva a gente tanto para uma infantilização que está difícil para as pessoas crescerem, né? E, como o Paulo falou, não tem idade certa. A idade certa é de acordo com o seu amadurecimento. Então, muito legal essa reflexão que ele trouxe. Um ponto importante também, que é como lidar com a pressão externa, né? Pressão da família, pressão dos amigos, colegas, que a gente não tem apoio. É muito comum as pessoas quererem fazer transição de carreira e não ter apoio, né? Família, amigo às vezes, né? Mas assim, gente, infelizmente, tem que lidar, né? Como é que faz para lidar com isso? Não receber apoio. E muitas pessoas esperam receber esse apoio. Como é que é? Então, eu acho que assim, né, a questão da iniciação ela é marcada pelo desamparo, né? Então, vai ser um momento difícil, por quê? Porque o antigo precisa morrer, né? Então, geralmente as pessoas vão perder apoios tradicionais, né? Vão ter crises familiares. As pessoas que abusavam da sua disponibilidade infinita vão se queixar, vão protestar, vão te chantagear, vão retirar apoio, né? Então você vai ter que lidar com um certo desamparo, tá, gente? Mas eu brinco que isso é a vida tirando o seu ninho, né, debaixo de você, para você poder alçar voo, assim, na vida, né? E descobrir as suas potencialidades, tá? Então a metáfora que eu uso, né, e que eu descobri numa aula de astrologia, é a metáfora da águia filhote, né? Assim, a águia filhote, ela muitas vezes já está pronta para voar, né? Daquele bicho que é, né, 2 metros de envergadura, mas ele nunca voa. Então ele está no ninho com a mãe lá ainda, inseguro, novamente, né? Porque ele não sabe o que é esse desconhecido que está diante dele, que é voar, né? Que é ter a vida dele, que é ter a individualidade dele. Ao mesmo tempo, ele já tem a envergadura, ele já tem a capacidade de voar, né? Assim, então, mas ele não vai sair espontaneamente voando, né? Porque ele é inseguro, ele tem medo de morrer, de cair, porque ele nunca voou, ele não acha que voa, né? Ele não sabe que voa. Então, a águia-mãe precisa ir destruindo o ninho, né? Assim, precisa ir empurrando eles para a vida, né? Então, a crise é um empurrar da vida para esse desconhecido, né? Que de livre, espontânea vontade a gente não vai querer, né? Pular no desconhecido, pular no abismo, saber. Então, essa coisa do, eu não sei direito se é isso, como ter certeza, não vai. Né? Então, a ideia é como ter um pé na bunda que me jogue nesse desconhecido, ou seja, um ritual, às vezes, né? Eu penso, né? Isso pode ser uma demissão, pode ser um término, um chifre, pode ser uma doença, pode ser N coisas, que geralmente vão aproximar essa pessoa da essência dela, da espiritualidade, de uma terapia. Isso é o que traz as pessoas, né, para esse autoconhecimento. Então a gente já sabe, quando a pessoa chega na clínica, ela se fudeu de algum jeito, perdeu alguém importante, por aí vai. Que é o caos, né? Que aqui eu estou chamando caos. de caos. Então o caos ele é bem-vindo nesses momentos de transição, que é o signo de água, por exemplo. Né? Então, câncer é um signo que vai encerrar a fase infantil. Escorpião seria a morte do indivíduo, né? Assim, ou seja, também tem a morte do indivíduo para inaugurar a terceira fase, que seria a fase que eu chamo final, que seria mais a missão coletiva do indivíduo, né? Assim, qual que é a sua função social no coletivo, na sua sociedade, na sua comunidade. Então eu falo para as pessoas, olha, a gente não veio aqui para ser bem-sucedido para a sua individualidade, você veio aqui para ter um impacto maior, né? Assim, e aí a gente começa a escrever livro, a gente começa a publicar coisas, começa a fazer live, começa a ir para o plano mais público da coisa, né? Então isso aqui inicialmente é um pouco desconfortável, inclusive para a gente, né? Assim, que está começando a primeira live que a gente está fazendo. Então isso é desconfortável, né? A gente fica meio perdido, não sabe como fazer. Isso aqui é um pular do ninho, né? E a gente está aqui fazendo, olha lá, né? Então, já vou também postar meus conteúdos. Então, tenho meu canal,
E ela também tem o dela e tá agitando aqui. Então, eu acho que é isso, é começar a pôr as coisas para circular, né? Assim, e para ir atingindo as pessoas e para que isso faça sentido para alguém e dê um norte para alguém que está aí perdido neste momento, vivendo sua crise de transição. Só para finalizar, um ponto que muita gente também trava é como começar, né? Você, vamos lá, recapitulando. Você estava na crise, você não sabia se era aquilo, você conseguiu descobrir, daí você conseguiu saltar, fez seus cursos, começou a atender, tá, né? Tem todo esse processo, como construir uma credibilidade. Então, essa pergunta é como começar em uma nova área e ser levado a sério, mesmo sem ter experiência prévia. Então, ninguém nasce sabendo, a gente precisa começar, né? Por exemplo, o Paulo é psicanalista, ele é terapeuta também, eu também sou terapeuta, sou astróloga. Eu comecei, a gente começou, como faz para a gente ser levado a sério nesse início, né? Como a gente. Porque a gente não vai ser levado, e aí como é que a gente lida com isso? Como é que faz isso? Isso, assim, em primeiro lugar, a gente precisa de pessoas generosas, né? Que nem a Ana, né? Que me aceitou lá na psiclínica, começou a me dar uma ajuda. Né? Então, é aí que eu falo, e eu também, né, sempre que eu tenho um amigo que está se formando em psicologia, eu falo, pô, se precisar de uma ajuda, eu estou aí. Né? Ou seja, esse empurrão, né, esse incentivo de outras pessoas, de mentores, né? A gente precisa de mentores para poder realizar transições. Isso conecta, desculpa, isso conecta com a pergunta anterior de não ter apoio, tá? Você pode não ter apoio da sua família e dos seus amigos, que é muito comum, mas você encontra o apoio, que nem o Paulo tá falando, de outras pessoas, alguém te abre as portas para você atender, alguém te indica um paciente, alguém se disponibiliza a você atender, né? Você não vai estar sozinho, mas o apoio provavelmente não vai vir de onde você gostaria que viesse. Ele vai vir do novo. Né? Então, se você quer atender, vai vir pessoas que vão te ajudar nesse caminho do novo, né? Assim, estão já nesse caminho do novo, né? Então, eu quero ser, sei lá, ator, né? Assim, você vai provavelmente conhecer pessoas que estão ali atuando já e vão te chamar e vão te dar uma chance, vão te indicar, né? Ou seja, que vão te incentivar, te encorajar. E isso eu acho que é muito importante, né? Assim, a gente precisa sair dessa chave cobrança, crítica, tipo, você não tem muita segurança para falar em público, é óbvio que eu não tenho. Né? Assim, você, para atender, você tem um pouco de insegurança, óbvio que você tem insegurança. Então, essa chave crítica não serve para transformação, tá, gente? Então, tem gente que é muito crítico, muito controlador, muito, né, trava na mudança. Tá? Então, você tem que mudar a chave de uma coisa de crítica, de controle, de eu tenho que fazer tudo certo para ser bem sucedido, para ter segurança, para ser levado a sério. Mentira, né? Não é isso. Você tem que se arriscar, se abrir. Aí eu indicaria mais Brené Brown, né, a arte lá de ser imperfeito e por aí vai, para você se aceitar e ter tolerância e conseguir fazer isso sem quebrar no meio. Porque você vai ter que começar uma coisa nova, você vai ter que lidar com a insegurança. Então, a gente já atingiu aqui 1 hora, vamos caminhando aqui para a finalização do nosso assunto. É um assunto muito amplo, dá para a gente falar, né? Dá para a gente continuar falando, e esse tema puxa outros, que puxa outros, puxa outros. Então, a minha mensagem final que eu gostaria de deixar é que a vida é o caminho, né? Não é estar pronto, não é, né, vivenciar, né? A gente idealiza demais às vezes as coisas, mas o processo é percorrer este caminho. Então, estar bem durante esse processo. Parar de idealizar quando eu estiver na minha carreira, quando eu tiver meus clientes, quando eu tiver meus pacientes, quando eu tiver, né? Então a gente vive nessa expectativa de quando, e não vivencia esse processo desse caminhar. Então, minha dica é: você está vivendo uma transição de carreira, você quer fazer a transição de carreira, aproveite esse momento. Tudo que você está vivenciando hoje, ele tem um porquê, ele tem um motivo, ele não é em vão. Eu que estudo astrologia, hoje que eu tenho acesso a esse material, que é um material muito profundo de autoconhecimento, eu vejo que tudo que a pessoa passou tem um porquê para levar ela para o nó do norte, tem um porquê. Então, tudo que o Paulo fala, tem aqui no mapa dele indicando que aquilo faz sentido para o que ele veio vivenciar. Então, tudo que você está vivendo hoje tem um motivo, tem um porquê. Você pode estar vivendo aquilo na luz,
ou na sombra, mas tem um porquê. Essa é a minha mensagem final. Agora eu deixo o Paulo trazer a mensagem final dele. E para a gente encerrar essa nossa primeira live. Eba! Gente, assim, a minha mensagem final para você que está aí, né, provavelmente vivenciando a crise de transição ou a crise de não descobrir ainda o que veio fazer nesse planeta aqui, é usar esta crise para crescer, né? Assim, então, eu acho que a ideia de crescimento é sempre otimista e positiva, tá? Assim, então, eu acho que a gente não veio aqui para ser a mesma coisa sempre, né? Assim, a gente veio para aprender, para crescer. A vida é constante transformação, então a gente precisa conciliar coisas que são difíceis de conciliar inicialmente, que é, por exemplo, ter uma certeza e ao mesmo tempo flexibilidade e mudança, né? Então, como ter certeza na mudança? Então, eu deixaria para vocês que ter um além, ou uma meta, ou um sentido na sua vida é muito importante para sustentar você durante esse período de mudanças, né? Se a gente simplesmente não tem nada que nos transcenda, isso, quando a gente vai fazer uma mudança, a gente capota, né? A gente perde o rumo total. E aí a pessoa fica em depressão, a pessoa se enfia numa compulsão e por aí vai, né? Que são sintomas que não ajudam você a encontrar o caminho, né? Assim, são coisas que vão desencaminhando você. Então, nem tudo é positivo, nem tudo vai te ajudar nessa transformação. A gente precisa ter esse discernimento, né, do que é o joio, do que é o trigo, né, e buscar coisas que vão te amparar no momento, nesse período de caos e de transição, que eu chamo de transcendência, que é, sei lá, né, um livro, né, que é um mentor, que é uma espiritualidade, um guia, né, coisas que vão te ajudar a ter um sentido de, bom, estou sofrendo aqui, estou passando dificuldades, mas há um além, há um caminho, eu vou sair daqui, isso um dia vai dar certo. Então, isso te alimenta durante esse período de dificuldades, né? Assim, eu acho que a gente precisa ter essa transcendência para conseguir suportar esse caos que é temporário, onde você vai sair daí e vai estar um pouco melhor, vai respirar, vai se achando. Então não vai durar para sempre, né? Então é isso. Eu agradeço por você ter aceitado participar aqui dessa primeira live. O Paulo, ele tem um canal aqui no YouTube. Eu vou ver se eu consigo deixar, não sei como é que vai ser, né? Eu vou ver, vou gravar esse vídeo. E ele tem um canal no YouTube com vídeos e reflexões muito profundas e vale a pena conhecer, né? É uma das formas, como eu falei, a gente falou lá no início. São livros, são lives, são vídeos, então a gente tem acesso a muita coisa. E fazer um mapa astral, né? Que merchan. ele, nossa, dá uma clareza e uma luz aí muito importante. Então, finalizando, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.